E aí galera, what's going on? Aqui é o Bob mais uma vez, vamos falar de English Idioms, ok? A gente já falou no último vídeo sobre English Idioms, que são expressões, basicamente, que a gente pode usar para expressar alguma ideia. E pode acontecer sim de você encontrar um ou dois dentro desses que eu escolhi, que podem ser muito parecidos, ou se não os mesmos que a gente usa no português. Isso é muito comum. Então, preste bem atenção, absorva esse conteúdo e use esse conteúdo para que você melhore e aumente o seu vocabulário em inglês. Mas antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e, obviamente, se você curtir esse vídeo, manda aquele like para a gente poder ter mais e mais pessoas acessando o nosso vídeo. E assim a gente espalha o conhecimento e essa ideia. Então, vamos fazer o que a gente sempre faz. Bora pro vídeo. Alright, guys. Então, conforme a gente começou já falando do English Idioms Part 1 lá no outro vídeo, hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre a segunda parte desse vídeo, que é mais English Idioms. E aqui talvez você perceba vários idioms, ou expressões em português, que também vão encaixar com essas que a gente vai falar hoje. Percebe que quando a gente fala de expressões, a gente pode estar falando de coisas que são muito parecidas com a língua mãe, nossa língua mãe, ou coisas que não tem nada a ver, que não fazem sentido algum. Então, entenda que pode ser que tenha a ver com o que você já sabe em português e às vezes tem nada a ver, mas você vai ter que agora memorizar e usar isso na prática para que você se acostume com essa expressão. Como é o caso dessa aí que você está vendo na tela. Cross that bridge when I come to it. Nessa expressão eu posso falar I come to it, you come to it, we come to it, they come to it. O sujeito não importa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles não importa. O que importa aqui é o sentido da frase, que pode ser para qualquer sujeito. Se você estiver vendo essa fotinha do lado, você vai perceber que essa foto é uma ponte para pedestre. E aí, a primeira palavra, a minha pergunta é, você sabe o que significa? Cross. Pode ser cruz, aquela cruz que remete à religião. Uma cruz é uma cross, a cross. Mas também tem o verbo to cross, que é cruzar duas coisas ou mais que duas coisas. Quando você cruza coisas, um pau com o outro, você tem uma cross. Por isso o nome cross, porque são dois objetos cruzando, dois objetos que se cruzam. To cross é cruzar. Então, seguindo, você olha lá no meio da frase, da expressão when, essa palavra when, que é quando, é um advérbio de tempo que remete à mesma palavra em português, quando, ok? Absorve o conteúdo do vocabulário aí para você conseguir juntar tudo isso aí. É como se fosse um quebra-cabeça, vai fazer sentido. That é uma palavra extremamente, quer dizer, popular, que seria aquilo, aquele, aquela, esse, essa. Então, se eu tô me referindo a esse quadro aqui atrás, eu posso falar that frame, that picture. Por que that e não this? Tá pertinho, porque this é a que tá na minha mão. That é o que tá ali, ó. Tá perto, mas não tá tão perto, não tá próximo a mim, não tá comigo. That frame, that picture. Então, that remete a uma coisa mais longe. That ou that. Então, aquele lá ou esse aqui ou essa aqui funciona da mesma forma. Você vai entender na expressão quando a gente entendeu dentro de um exemplo, ok? Vamos chegar ali. To come to é um verbo que significa chegar a alguma coisa, chegar a algum lugar, chegar até algum lugar, chegar no local ou na localização. Nesse sentido, quando você olha para a frase lá em cima, você vai perceber que tem um it no final. Esse it se refere a bridge. O que é bridge? Aquela palavra bem no meio da expressão ali antes do when. É ponte. Essa palavrinha significa ponte. Por isso o desenho da ponte aí. Porque o centro dessa expressão é ponte. Como assim? Agora, se você colocar essas palavras em ordem, vamos ver se a gente consegue entender elas. Perceba ali. Cross that bridge. Olha essas três primeiras palavras. Será que se eu usar a palavra cruz vai fazer sentido? Cruz aquela ponte. Cruz essa ponte. Não faz muito sentido. Agora, se eu usar o verbo cruzar aquela ponte, eu posso fazer isso. É uma ação. Cruzar uma ponte. Cruzar essa ponte. Cruzar aquela ponte. Aí faz sentido. Então, a primeira parte da expressão é cruzar essa ponte. Ou cruzar aquela ponte. Aí, na sequência, vem when. Quando eu, come to it. Cruzar aquela ponte ou cruzar essa ponte quando eu chegar nela ou chegar até ela. Presta atenção então no exemplo que está aqui. A Meg diz assim, ó: What if it rains on our wedding day?
A Maggie tá preocupada, porque ela é a noiva, e ela tá preocupada se possivelmente chover no dia do casamento dela. Ela diz, e se chover no dia do nosso casamento? O que pode acontecer? Aí o futuro esposo, o noivo, o Ben, ele fala assim, ó, we'll cross that bridge when we come to it. Nós vamos cruzar essa ponte quando a gente chegar nela. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, a gente cruza essa ponte quando chegar nela, ele quer basicamente dizer o seguinte, ele quer dizer, nós vamos nos preocupar com isso quando a gente estiver perto da hora de se preocupar com isso. Eles decidiram fazer um casamento ao céu aberto e agora existe essa preocupação. E se chover? Vamos preocupar com isso mais próximo da data do casamento. We'll cross the bridge when we come to it. Talvez não seja muito inteligente da parte dele fazer isso, né? Eles têm que ter um plano B, vamos combinar. O que pode acontecer de chover é muito possível. Mas o que ele quer dizer é relaxa, a gente se preocupa com isso quando a gente estiver chegando perto da época do casamento. Daí a gente vai lá, faz um plano B, conversa com a galera dona do local para ver se dá para alugar um galpão que tem lá, o prédio que tem lá, etc. E o restaurante, enfim. Então a ideia do cross that bridge when I come to it, ou cross that bridge when we come, you, tanto faz, é vamos nos preocupar sobre isso quando a gente chegar no momento de se preocupar sobre isso. Use essa expressão, treine essa expressão, procura na internet, procura em filmes, em séries, você vai perceber que é bem usada. Alright, let's go to the next one. The next one is I don't know the first thing about it. O próximo é eu não sei como... Peraí. Eu não vou nem te contar o que é em tradução para você perceber passo a passo o que pode significar. O que é a palavra first? Primeiro é um número ordinal. O que são números ordinais? First, second, third, fourth, fifth. O que é isso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Números ordinais é a ordem em sequência. Números cardinais é 1, 2, 3, 4. Ordinais, first. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Essa é a diferença. Então, o número ordinal que representa primeiro em inglês é first. Ok? Então a gente já sabe uma palavra dessa expressão, first. E aí a gente segue pro thing. O que é thing? Não é think. Com K no final é pensar, to think. Com G no final é um objeto. Esse é um objeto. This is a thing. Esse é um objeto. Esse é um objeto. This is a thing. Olha só. Percebe? Existem muitos objetos. Várias things. Então, um objeto, uma coisa é uma thing. Olha um exemplo aí para você começar a entender o que eu quero dizer com essa expressão. What happened at that big meeting? O que aconteceu naquela reunião importante? Percebe que não tem a palavra important aqui nessa frase em inglês? Mas tem a palavra big. Quando você tem um big, nesse contexto aí, pode significar importante. O que aconteceu naquela reunião, naquela grande reunião? Em inglês a gente vai falar isso, mas em português a gente vai traduzir como reunião importante. Um big meeting é uma reunião muito importante. Teve uma relevância bem grande para a empresa. E a pessoa quer saber o que aconteceu. Por algum motivo ela não estava lá e ela vai perguntar para outra. What happened at that big meeting? O que aconteceu naquela reunião importante? Aí a outra pessoa, I don't know the first thing about it. I wasn't even there. Ou seja, o sujo falando mal lavado. Um tá perguntando pro outro que também não estava lá. Então não vai resolver nada. O que a segunda pessoa tá falando? I don't know the first thing about it. I wasn't even there. O que é isso? Eu não tenho ideia. Eu nem estava lá. Nossa, Titi, mas essa expressão não tem nada a ver com o português. Exatamente. Se eu fosse traduzir essa expressão para o português, ela ficaria assim, ó. Eu não sei a primeira coisa sobre isso. Então, I don't know, eu não sei. The first thing, a primeira coisa. About, você sabe que about é sobre alguma coisa. About. It. O que é esse it? Esse it está se referindo à reunião. O it se refere à reunião porque em inglês a gente precisa sempre colocar o sujeito na frase. Em português não. Em português a gente só precisa só falar que eu não tenho ideia. Em inglês a gente tem que falar eu não tenho ideia sobre aquela reunião. Então perceba que ali fala eu não sei a primeira coisa sobre isso. Eu não sei a primeira coisa sobre essa reunião. Essa expressão eu não sei a primeira coisa é I don't know the first thing about it e representa ou é representado no português por eu não tenho ideia. Nem tenho ideia o que pode ter acontecido naquela reunião. E aí no final ele complementa I wasn't even there. Eu nem tava lá. I wasn't there. Eu não tava lá. Eu não tava lá. Quando você tem um even, ele vai intensificar o sentido da frase. Então, I wasn't even there. I wasn't even there. Eu nem tava lá. Então, essa expressão,
I don't know the first thing about it é having no knowledge of something. É não ter ideia nenhuma de alguma coisa. I have no knowledge. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre ou de alguma coisa. Percebe? Então use essa expressão à vontade, você não vai errar, contanto que esteja dentro desse contexto. Beleza? Vamos para o próximo. Olha só. From the bottom of my heart. Esse aí você conhece, eu tenho certeza que esse é muito mais popular para você, para mim, para quem fala português. Por quê? O que é bottom? Fundo. Fundo. Nós falamos, em algum momento a gente falou sobre poço. O poço é um well, um poço. E o fundo do poço é the bottom. The bottom. The bottom of a well é o fundo do poço. O fundo do poço, bottom. E o que é heart? Eu acho que você sabe, né? Olha essa imagem aí. A dica tá aí. Heart é coração. Então, opa, fundo, coração, já sabe a expressão. Eu garanto que você já sabe, né? Então olha o exemplo. I love her from the bottom of my heart. Eu a amo do fundo do meu coração. Essa expressão é bem popular no português. Mais um exemplo. He loves his kids from the bottom of his heart. Ele ama os filhos dele do fundo do seu coração. Então, galera, é exatamente isso. From the bottom of my heart. Se alguém pergunta pra você, do you love me? Você me ama? Você pode falar from the bottom of my heart. Do fundo. From do fundo, bottom, of my, do meu coração. From the bottom of my heart. Alright? Let's go to the next one then. Alright, olha essa galera aí. Será que eles estão se divertindo? Será que eles estão curtindo? Será que eles estão com medo? Será que eles estão só gritando? Parece que eles estão usando roupa parecida, né? Parece que eles estão talvez numa festa, alguma coisa do tipo. Não sei. Mas o que é essa frase aí? Have a blast. Se você prestar bem atenção, to have é o verbo ter, ok? To have é ter. Blast significa explosão. Ter uma explosão. Ter uma explosão. O que significa isso em inglês? Essa expressão vai ser explicada quando você ver essa frase aí. Go to the party tonight and have a blast. Go to the party. O que é isso, gente? Go to the party. Go to. Vá para. Party. Party. Vá pra festa tonight. Tonight é hoje à noite. And have a blast. And have a blast. E tem uma explosão. Que raio é isso? Vá pra festa e tem uma explosão. Tá pedindo pra pessoa se matar ou matar alguém? Não é isso. Sabe o que é? Vá pra festa hoje e se divirta pra caramba. To have a blast é se divertir. Olha mais um exemplo aí. He said he had a blast at his friend's beach house. He said, ele disse, he had a blast. Ele disse que se divertiu. To have a blast é se divertir. Ele disse que ele se divertiu muito na casa de praia do amigo dele. Então, to have a blast é, basicamente, se divertir. Alright, let's go to the next one. The next one, there's a picture. O próximo agora tem uma foto de money. Dinheiro. Din-din, ok? Bling, money. O que é isso? É uma carteira com dinheiro. E aí, o que a gente tem? O que tem a ver com essa... Opa! Have deep pockets. Será que a dica tá aí? Have deep pockets. Pockets. O que é isso? Então, olha a dica. O que é deep? A gente falou de poço agora. Deep. Lembra que o bottom é o fundo do meu coração, o fundo do poço. O fundo do poço é muito profundo. The bottom of the well, que well é poço, is very deep. O fundo do poço é muito profundo. Então, profundo é deep. Pockets são bolsos. Um pocket, I got pockets in my pants. Eu tenho bolso na minha calça. Pockets. O pocket é o bolso. Pockets é bolsos. Então, to have deep pockets é ter bolsos profundos. O que isso tem a ver com dinheiro e carteira? Vamos ver o exemplo. Well, don't worry about the bill. He's got deep pockets. Não se preocupe com a conta. Não se preocupe com a conta. Well, bem, não se preocupe com a conta. Don't worry about the bill. He's got deep pockets. Ele tem muita grana. Não é que ele tem um bolso fundo. Se tiver bolso fundo não muda nada em português, porque pode estar vazio. Mas em inglês essa expressão significa ter bastante dinheiro. To have deep pockets, alright? Olha outro exemplo. They say she's like that because she has deep pockets.
Eles dizem, they say, she's like that, ela é assim porque ela tem muita grana ou ela tem muito dinheiro. Eles dizem que ela é assim porque ela tem muito dinheiro. They say she's like that because she's got or she has deep pockets. Faz sentido, galera? É isso aí. É isso aí. Deu pra entender? É bem simples. Pode usar having deep pockets. Eu espero que você tenha deep pockets para você ser, né, alcançar as coisas que você precisa. Mas to have deep pockets é ter bastante dinheiro ou muita grana. Então é isso, pessoal. Mais uma vez falamos de English Idioms. Eu espero que eu tenha agregado aí no seu vocabulário mais coisas ou formas que você pode usar para expressar ideias e se desenvolver nessa caminhada que você está galgando aí em busca de uma fluência em inglês. Então espero que eu tenha te ajudado. Tenha um ótimo restante de dia ou um ótimo dia a partir de agora. Não sei que horas você está assistindo isso. And I'll see you guys next time.